Fala galera, sejam bem-vindos ao oitavo aula do nosso curso de Arduino para iniciantes aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como trabalhar com um potenciômetro e implementar ele aos seus projetos. Vamos começar a nossa aula de hoje então carregando um sketch vazio para o nosso Arduino para evitar qualquer tipo de conflito com o que a gente tenha feito anteriormente. E agora é hora de botar a mão na massa. Bom, vamos começar então conhecendo a lista de materiais. Além do nosso Arduino, da protoboard e de alguns jumpers, a gente vai usar no vídeo de hoje um potenciômetro desses convencionais, potenciômetro linear. Eu estou utilizando um de 10K, mas pode ser de qualquer valor, você vai conseguir fazer o exercício mesmo assim. Eu vou usar também um LED, pode ser um LED qualquer, convencional, e um resistor de 220 ohms para a ligação do nosso LED. Bom, vamos começar então fazendo a ligação. Eu vou encaixar o potenciômetro aqui na minha protoboard. Cada um dos pinos do potenciômetro fica em uma trilha, porém fica uma trilha de intervalo entre cada um deles também. Então observe esse detalhe para a colocação dos jumpers. Agora você vai ligar da seguinte forma. Um dos pinos de um dos lados pode ser o mais à direita. Você vai colocar um jumper aqui e vai levar esse jumper até o GND do seu Arduino. Na outra ponta do potenciômetro, ou seja, a outra extremidade, você vai conectar o jumper e vai colocar esse jumper nos 5 volts do seu Arduino. Então, GND e 5 volts. Restou o nosso pino central do potenciômetro. Então, eu vou conectar aqui o jumper no pino central. E esse jumper do pino central eu vou colocar na minha porta A0, na porta analógica número 0 do Arduino. Exatamente, a gente vai começar a trabalhar com portas analógicas agora também, ao invés de somente as portas digitais. Feito isso aqui, a gente já pode fazer o nosso primeiro exemplo da aula de hoje. Qualquer dúvida sobre essa montagem, você pode conferir o esquema que está disponível aí na tela para você acompanhar mais detalhes. Agora, vindo aqui para a nossa IDE, vamos começar salvando o nosso projeto dentro da pasta onde os demais arquivos já estão salvos, 08 potenciômetro. Agora a gente vai ver alguns conceitos novos, algumas coisas que a gente não viu até então no nosso curso de Arduino. A gente vai trabalhar com dados através do monitor serial que o Arduino disponibiliza. Então, para isso, eu tenho que colocar aqui na minha função setup o comando serial.begin. E aqui eu tenho que passar a taxa de atualização, a taxa de trabalho, digamos assim, do nosso monitor serial. O padrão é 9600. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso aqui, porque não é o escopo do nosso curso avançar mais. O que você precisa saber é que você vai inicializar a comunicação serial do Arduino com uma taxa de 9600 aqui como parâmetro. Agora, dentro da nossa função loop, o que a gente vai fazer? Escrever no monitor serial dados usando o que o nosso potenciômetro está passando. Para escrever dentro do monitor serial, você usa o comando serial.println para imprimir e quebrar a linha automaticamente, ou seja, para cada impressão de dados seria uma linha diferente, não tudo na mesma linha. E agora eu preciso ler os dados da minha porta analógica 0. Então eu vou colocar aqui analog read, abre e fecha parênteses, e eu coloco qual porta eu quero ler. Nesse caso aqui, a 0. Então, eu fiz a leitura da minha porta A0 e essa leitura vai ser escrita no meu monitor serial. Depois disso, eu vou dar um delay, pode ser de 200 milissegundos, para os dados não ficarem tão rapidamente sendo atualizados, e eu tenho aqui já o meu código pronto. O monitor serial da IDE do Arduino está disponível aqui no cantinho superior direito, eu já mostrei isso para vocês, que é o monitor serial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, carregar o nosso código aqui para o Arduino. Então, eu vou carregar o meu código. E assim que meu código estiver carregado, eu vou abrir aqui o monitor serial. E se tudo ocorreu normalmente, a gente vai ter um valor sendo impresso aqui no nosso monitor. Pode ver que é o número 483 que está sendo impresso. Algumas variações podem acontecer, 482, 481 e assim por diante. Agora, eu vou mexer o meu potenciômetro e você vai ver que esses valores vão começar a mudar conforme eu aumento ou diminuo aqui a rotação do meu potenciômetro. E o que você pode observar aqui é o seguinte, se você girar o potenciômetro todo para um dos lados, você vai ter o valor de 1023
E se você girar todo para o outro lado, você vai ter o valor de 0. Ou ao contrário, dependendo de como você fez a ligação. Se você inverter aqui o GND com os 5 volts, você vai ter o contrário na rotação do seu potenciômetro. O que isso quer dizer? Que a nossa porta analógica consegue ler valores que vão de 0 a 1023, ou seja, 1024 posições. E esses dados a gente pode utilizar para fazer o que a gente quiser dentro do Arduino. A gente vai ter uma variação do nosso sensor, que é o potenciômetro. Aliás, se você não sabe, um potenciômetro nada mais é do que um resistor, só que ele tem a resistência variável. Então, esse valor de 0 a 1023 a gente pode utilizar como a gente quiser dentro da nossa ideia, dentro do nosso projeto. Bom, eu vou fechar aqui o monitor serial e vou fazer uma pequena alteração nesse código aqui. Você viu que o tempo todo ele fica jogando informações no nosso monitor serial. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada leitura 1, vou dizer que essa variável começa valendo 0 e uma variável leitura 2, que também vai valer 0. Agora eu vou utilizar essas variáveis aqui para colocar as informações no meu monitor serial apenas quando houver algum tipo de mudança naquilo que a gente está fazendo, ou seja, na medida do nosso potenciômetro. Então aqui eu vou ter que fazer uma lógica um pouquinho diferente. Primeiro eu vou alimentar a variável leitura 1 com os dados dessa porta analógica. Então eu vou tirar isso daqui, vou dizer que a nossa variável leitura 1 vai valer aquilo que veio da leitura da nossa porta A0. Agora eu vou fazer uma condicional. If, eu vou fazer leitura 1, se ela for maior. Daí aqui eu já vou fechar os parênteses para você entender a lógica. Já vou abrir e vou fechar chaves para você entender o início e o fim de cada uma das expressões. Se a leitura 1 for maior, daí eu vou abrir e vou fechar parênteses novamente, isso aqui é a expressão matemática, tá ok? Não vou ficar explicando muito isso aqui, porque isso você já deve conhecer, é matemática, desde o ensino fundamental você tem coisas relacionadas a parênteses e suas prioridades. Se a leitura 1 for maior que a leitura 2 mais 2, e por que eu vou usar mais 2? Porque você viu que acontece variação de 1 ponto às vezes, para mais ou para menos, mesmo o potenciômetro ficando parado. Então eu vou utilizar uma variação de 2 para ele não marcar se essa diferença for pequena. Então, se a nossa leitura 1 for maior que a leitura 2 mais 2, agora eu vou colocar duas barras vertical, essa tecla fica ao lado do Z geralmente no teclado, que significa ou em programação. Então, se isso aqui for verdade, ou a próxima condição for verdade, então eu vou copiar aqui esse leitura 1 até o fechamento do parênteses, aqui o parênteses vai junto, vou colar aqui no final, então se a leitura 1, se ela for menor que a leitura 2, menos 2, para ter as duas pontas da balança, digamos assim, eu vou fazer o que estiver aqui dentro da minha condicional. Se a leitura 1 for maior que a leitura 2 mais 2, ou a leitura 1 for menor que a leitura 2 menos 2, se tiver uma variação de 2 pontos para mais ou para menos, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dizer que a variável leitura 2 é para valer a mesma coisa que a leitura 1, para alimentar o próximo ciclo do nosso loop, senão a gente nunca vai ter a leitura 2 diferente de 0 e nunca vai entrar nessa condicional. Ou sempre vai entrar na condicional, depende da situação. Depois que eu alimentei a minha variável, eu vou colocar o código que eu tinha aqui embaixo antes, ó, o serial.println. Então, eu vou trazer esse código para cá, vou colar, vou continuar dando um delay, só que agora eu vou dar um delay de 100 milissegundos, um delay menor um pouquinho. E aqui no println, o parâmetro que eu vou passar aqui é o leitura 1, que é a variável que foi alimentada com a leitura da minha porta analógica. Feito isso aqui, eu vou carregar esse código para a minha placa, para o meu Arduino. Quando o carregamento estiver completo, eu posso já abrir o meu monitor serial aqui e podem ver que eu não tenho nenhuma informação aqui no meu monitor serial. Agora, girando um pouquinho o potenciômetro, eu vou começar a ter mudanças. Notem que eu fui alterando aqui, fui fazendo mudanças e ele foi mostrando valores, mas quando eu paro de mexer o potenciômetro, ele para de mostrar valores. Então, eu fui até o final, 1023, ele vai ficar parado, não vai ficar repetindo como antes, e assim eu posso fazer as minhas variações. Se você quiser variação de 1, você pode fazer. Aqui você troca esse 2 para 1, e aquelas variações que aconteciam antes, mesmo o potenciômetro estando parado, vão ser mostradas no seu monitor serial. Vou carregar aqui novamente, vou voltar para o meu monitor serial, que vai estar zerado.
E notem que mesmo sem eu mexer, eu praticamente encostei o dedo aqui, ele já mostrou várias vezes, vários números ali. Mesmo com o potenciômetro parado, às vezes ele vai ter pequenas alterações, pequenas oscilações e pode mostrar o número no monitor serial. Então, essa é a questão lógica para melhorar um pouquinho a exibição dos dados e não ficar o tempo todo mandando informações. Ó, agora eu parei de mexer e mesmo parando de mexer, ele ainda mudou na tela do nosso monitor serial. Isso aqui que eu acabei de mostrar é apenas uma lógica utilizando as estruturas da linguagem para você facilitar um pouco a visualização das informações, para não ficar aquele monte de informação correndo no seu monitor serial se você não precisa dessa informação. Então é apenas uma forma de você trabalhar com os dados sem que eles fiquem sendo repetidos a todo momento de forma automática e contínua. Agora a gente vai fazer um outro exemplo. Vamos utilizar um LED e vamos alterar o brilho desse LED utilizando o potenciômetro. Para isso eu vou começar dando um arquivo salvar como e aqui no nome do arquivo vou colocar um potenciômetro underline 2 e vou salvar esse código aqui para a gente começar a trabalhar. Vamos agora montar o nosso projeto na protoboard. A montagem aqui é muito simples, eu vou pegar o meu LED aqui. O polo negativo dele vai ficar para o meu lado esquerdo. Vou colocar ele aqui na minha protoboard. Vou colocar um resistor, tanto faz se no polo positivo ou negativo. Já expliquei isso anteriormente. Então, vou colocar o resistor de 220 ohms aqui na minha protoboard também. E vou usar mais 2 jumpers. Como aqui no potenciômetro está difícil de ligar outro jumper aqui nessa mesma trilha do terminal GND, eu vou conectar na placa do Arduino em outro terminal GND aqui e vou trazer para o lado negativo, para o lado menor aqui do meu LED. E agora mais um jumper, eu vou colocar aqui na trilha onde tenho o meu potenciômetro e eu vou levar esse jumper aqui então para a porta de número... Pode ser a porta número 2 aqui do meu Arduino. Com isso, a gente adicionou então um LED, não tem mistério nessa ligação, a gente já viu com detalhes anteriormente, por isso eu não vou colocar o esquema de ligação, tá? É GND no negativo e uma porta do Arduino ligada no positivo com o resistor, ou o resistor pode estar também do lado negativo, isso indifere. Agora a gente vai modificar aqui o nosso código criando algumas variáveis. Eu vou criar uma variável chamada LED que está na porta número 2, no pino número 2. Eu vou criar uma outra variável chamada valor underline pot de potenciômetro, tá? Então valor underline potenciômetro que vai começar valendo 0. Eu vou armazenar nessa variável então o valor, a posição do meu potenciômetro e eu vou criar uma variável chamada brilho que também começa valendo 0. Aqui, ao invés de começar a interface serial, eu vou colocar aqui um pin mode e eu vou colocar o meu LED como output, para poder monitorar, para poder gravar, no caso, valores na saída dele. Agora aqui eu vou continuar lendo a minha porta A0, se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, porta do potenciômetro, criar uma variável, eu poderia colocar, como eu vou utilizar uma vez só, eu optei por deixar aqui no mesmo exemplo. Então aqui eu vou colocar valor underline pot igual analog read A0, então eu vou armazenar nessa variável o valor do meu potenciômetro. E agora eu vou colocar aqui uma função que a gente não conhece ainda, a função map. Então, o brilho vai ser igual a map e essa função aqui exige alguns parâmetros que a gente vai conhecer lá na referência. Aqui na referência você pode dar um Ctrl F e procurar a função map ou simplesmente descer aqui a tela e fazer a busca pelo termo. A função map ela serve para fazer uma espécie de regra de 3 entre dois valores. Como que funciona? Basicamente assim, a gente vai converter aquele 0 a 1023, que é o valor lido por uma porta analógica, para um valor entre 0 e 255, que pode ser o valor escrito por uma porta analógica. Tá? Então você vai ter aqui os parâmetros da minha função, eles vão receber o valor mais baixo de, o valor mais alto de, o valor mais baixo para e o valor mais alto para. É complicado de entender? Sim e não. Na verdade, como eu falei, é uma regra de 3. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o valor do meu potenciômetro, que é o valor que eu estou recebendo, o valor inicial. Então, esse é a minha base, digamos assim. E esse valor do meu potenciômetro, ele varia de 0
a 1023. Então aqui eu coloco o valor que eu tenho e de que escala até qual escala esse valor vai. Então o meu valor vai de 0 a 1023. Agora eu coloco mais dois parâmetros, que é 0 e 255. Isso quer dizer que eu vou pegar esse valor aqui, que está entre 0 e 1023, e vou converter ele para um valor que esteja entre 0 e 255. Então, o meu brilho vai ser feito uma regra de 13 e eu vou tirar um valor entre 0 e 255 conforme o meu potenciômetro. Agora, tudo que eu preciso é usar a função analogWrite, que a gente já viu anteriormente, pegar o meu LED e escrever o valor da minha variável brilho nesse LED. Salvei aqui o meu arquivo, vou enviar ele para a minha placa e eu devo ter esquecido aqui uma chave da minha condicional antes. Deixa eu apagar ela, que deu o errinho básico aqui. Agora vou sim, novamente tentar enviar e vai ser carregado a minha sketch para a minha placa. E agora, mexendo o meu potenciômetro aqui, eu vou ter uma variação no brilho do meu LED. Na verdade, esse LED aqui não está sofrendo alterações muito significativas. Você não consegue ver quando o brilho dele está muito baixo. Ele está indo de ligado para desligado. E, na verdade, isso está acontecendo porque eu cometi um pequeno erro aqui na montagem do meu projeto. Eu liguei o meu LED no pino número 2 e, na verdade, eu deveria ter ligado no pino número 3, ou no 5, ou no 6, porque eu preciso, no caso, de uma porta PWM para utilizar a função analogWrite. Eu me enganei nesse ponto aqui e acabei conectando na porta errada. Então, foi um pequeno erro de minha parte aqui que pode acontecer. Então, a gente precisa trocar aqui. Eu acabei de trocar o pino para a porta número 3. Salvei já, troquei o jumper já salvei meu arquivo e vou enviar ele novamente agora para a gente poder testar a intensidade do LED. E agora sim, variando o potenciômetro, eu vou ter a variação no brilho do meu LED. Conforme vai aumentando ou diminuindo, eu vou tendo aqui o brilho do meu LED sendo aumentado ou diminuído também. Peço desculpas a você pela pequena falha, pela pequena desatenção aqui na hora de executar o exercício, mas foi facilmente contornado esse nosso problema. Bom, com isso a gente conclui a nossa aula 8, mas antes deixa eu passar para você o exercício que eu sugiro que você faça agora para memorizar e para exercitar ainda mais aquilo que foi visto. O exercício da nossa aula número 8 é montar algo muito parecido com o que a gente tem aqui na nossa protoboard. Só que eu quero que você monte 3 LEDs, um ao lado do outro, pode ser da mesma cor, pode ser de cor diferente, tanto faz. Você vai montar 3 LEDs, um ao lado do outro, e esses 3 LEDs eles devem piscar de forma alternada. Então você vai fazer um pisca-pisca. Você quer colocar mais LEDs? Ok, sem problemas. Quer colocar 4, 5, 10 LEDs? Fica a seu critério. Mas 3 LEDs que vão se alternando, que vão piscando, ou seja, liga o primeiro, os outros 2 estão desligados. Liga o segundo, os outros 2 estão desligados, que nem a gente fez nas primeiras aulas do nosso curso. Só que a velocidade com que esses LEDs vão piscar deve ser controlada pelo potenciômetro. Isso quer dizer que girando o potenciômetro para um dos lados, você vai aumentar a velocidade e girando para o outro lado, você vai diminuir a velocidade com que a intermitência, com que a alternância desses LEDs vai acontecer. Então esse é o exercício da nossa aula 8. Criar 3 LEDs, pelo menos, que sejam acesos e apagados de forma alternada, e a velocidade desse acender e apagar vai ser regulada pelo potenciômetro que a gente aprendeu a trabalhar no vídeo de hoje. Agora sim, a nossa aula 8 está concluída e o exercício já está passado. Lembrando que esse exercício resolvido somente está disponível para quem fez o download dessas aulas lá no site do RBTech através de uma assinatura Premium. Se você está acompanhando apenas pelo YouTube, execute o exercício e você tem total condições de chegar no resultado esperado, no resultado proposto aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e, acima de tudo, aprendido tudo que foi passado no vídeo de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí um comentário nesse vídeo e, dentro das minhas possibilidades, eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. No mais, o meu muito obrigado por estar acompanhando o RBTech. Se você puder ajudar a divulgar esse curso, eu te agradeço muito, porque isso é muito importante para o meu trabalho. No mais, muito obrigado e eu te vejo na nossa próxima aula.